A Era de Ouro de Hollywood é frequentemente descrita como um sonho perfeito. Estreias brilhantes, estrelas elegantes e filmes que encantaram milhões de pessoas. Na tela, tudo parecia impecável, como se a fama fizesse qualquer problema desaparecer. Mas por trás das câmeras, escondia-se uma realidade completamente diferente. Um mundo cheio de segredos, rivalidades e histórias tão estranhas que poderiam superar até mesmo roteiros de Hollywood. Muitas dessas histórias ficaram ocultas por anos, porque os estúdios faziam de tudo para proteger a imagem perfeita de suas estrelas. Mas com o tempo, cada vez mais detalhes incríveis vieram à tona. Histórias sobre mortes misteriosas, escândalos perigosos e estrelas cujas vidas por trás da fama eram muito mais sombrias do que o público jamais imaginou. Hoje, vamos dar uma olhada em 7 das histórias mais incríveis e bizarras da velha Hollywood. Acontecimentos reais que mostram que a vida nos bastidores, às vezes, era mais dramática do que qualquer filme. 1. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era mais do que uma estrela de cinema. Ela era o maior símbolo de glamour na Hollywood clássica. Mas por trás do sorriso radiante, escondia-se uma história cheia de pressão e fragilidade. Em 1961, ela começou a filmar The Misfits, um filme que mais tarde se tornaria um dos capítulos mais trágicos da história de Hollywood. As filmagens aconteceram no deserto quente de Nevada, onde temperaturas extremas e longas jornadas de trabalho exauriram todo o elenco. Monroe já lutava com problemas pessoais e uma crescente dependência de medicamentos na época, enquanto seu casamento com Arthur Miller desmoronava durante a produção. Seu colega de elenco, Clark Gable, então com quase 60 anos, também insistiu em fazer suas próprias cenas de ação. Apenas alguns dias após o fim das filmagens, ele sofreu um ataque cardíaco fatal. Ainda mais trágico é que Marilyn Monroe também faleceu menos de um ano depois, aos 36 anos. Assim, The Misfits se tornou, em retrospecto, uma despedida assustadora, não apenas para um filme, mas para toda uma era de lendas de Hollywood. 2. Clark Gable. Clark Gable era frequentemente chamado de o Rei de Hollywood, na velha Hollywood. Sua postura confiante e, acima de tudo, seu famoso sorriso o tornaram um dos maiores astros de cinema de sua época. Milhões de espectadores acreditavam que aquele sorriso perfeito era totalmente natural. Mas a verdade era surpreendentemente diferente. Bem cedo, Gable perdeu grande parte de seus dentes devido a graves problemas dentários. Para a MGM, isso era um pesadelo, pois seu maior astro masculino de forma alguma podia perder sua imagem impecável. Então, o estúdio mandou fazer para ele uma prótese especial, cara, que deveria salvar seu famoso sorriso. Na tela, Gable continuava charmoso e irresistível, mas nos bastidores, esse sorriso lendário era apenas uma ilusão cuidadosamente criada. Mostrava o quão longe Hollywood estava disposta a ir na época para vender perfeição. 3. Judy Garland. Judy Garland ficou mundialmente famosa ao interpretar o papel de Dorothy em O Mágico de Oz. Com sua voz calorosa e seu sorriso inocente, ela parecia encarnar a imagem perfeita de uma jovem estrela de Hollywood. Milhões de espectadores viam uma garota alegre que caminhava pela estrada de tijolos amarelos e sonhava com um mundo melhor. Mas por trás desse mundo mágico do cinema, escondia-se uma realidade muito mais sombria. Quando Garland tinha apenas 16 anos, o estúdio MGM acreditava que ela não era magra o suficiente para a imagem de uma estrela perfeita. Por isso, ela foi submetida a uma dieta extremamente rigorosa. Em vez de refeições normais, ela muitas vezes recebia apenas caldo, café preto e muito pouco sono. Para aguentar as longas jornadas de filmagem, ela recebia estimulantes, enquanto sedativos deveriam ajudá-la a conseguir dormir à noite. Além disso, ela tinha que usar espartilhos apertados para que sua figura parecesse mais esguia na tela. Cantar sob as luzes quentes do estúdio e, ao mesmo tempo, mal conseguir respirar, era um enorme fardo para a jovem atriz. Enquanto o público via o mundo alegre de Oz, Garland vivia nos bastidores sob constante pressão. Essas experiências deixaram marcas profundas. O uso precoce de medicamentos e a pressão extrema do estúdio a acompanharam por muitos anos e marcaram toda a sua vida. 4. Bette Davis e Joan Crawford. Quando se trata das rivalidades mais famosas na história de Hollywood, um nome se destaca: Bette Davis versus Joan Crawford. Duas das maiores divas do cinema de sua época, duas personalidades fortes e uma inimizade que duraria décadas. O conflito começou já nos anos 1930, quando ambas as atrizes competiam por papéis, fama e atenção. A tensão entre elas cresceu cada vez mais ao longo dos anos, até que finalmente foram escaladas juntas em 1962 para o filme O que terá acontecido a Baby Jane? Para muitos produtores, isso soava como um plano genial, unir duas estrelas lendárias em um único filme.
Mas nos bastidores, as filmagens rapidamente se transformaram em um verdadeiro campo de batalha. Durante as gravações, houve constantes provocações e pequenos atos de vingança. Em uma cena, Bette Davis teria empurrado Crawford com tanta força que esta se machucou. Crawford se vingou mais tarde, enchendo seu figurino com pesos pesados, para que Davis tivesse que arrastá-la pelo chão com grande dificuldade em uma cena. O auge de sua rivalidade, no entanto, veio no Oscar de 1963. Davis foi indicada por seu papel, mas Crawford não. Crawford então elaborou um plano inteligente. Ela se ofereceu a várias atrizes indicadas para receber o prêmio em nome delas, caso não pudessem comparecer. Quando Anne Bancroft finalmente ganhou, Crawford subiu ao palco, recebeu a estatueta e sorriu triunfantemente diante das câmeras, bem na frente dos olhos de sua rival. Essa lendária rivalidade tornou ambas as mulheres ainda mais famosas e entrou para a história de Hollywood como uma das mais dramáticas. 5. George Reeves. George Reeves ficou mundialmente famoso por seu papel como Superman na televisão dos anos 1950. Para muitas crianças, ele era o verdadeiro Homem de Aço, um herói que podia parar balas e salvar o mundo. Mas seu próprio fim foi tudo menos heróico. Em junho de 1959, Reeves foi encontrado em seu quarto com um ferimento de bala na cabeça. A polícia rapidamente declarou o caso como suicídio. No entanto, muitos detalhes tornaram a história estranha. Várias pessoas estavam na casa quando o tiro foi disparado, mas ninguém reagiu imediatamente. Somente muito tempo depois a polícia foi chamada. Ainda mais estranho foi o fato de que nenhuma impressão digital clara foi encontrada na arma, e alguns ferimentos em Reeves nunca foram totalmente explicados. Até hoje, muitos fãs e historiadores acreditam que pode haver mais por trás de sua morte do que a versão oficial. 6. Thelma Todd. No início dos anos 1930, Thelma Todd era uma das atrizes de comédia mais populares de Hollywood. Com seu sorriso charmoso e sua personalidade vibrante, ela era frequentemente chamada de Loira Sorvete e atuou com sucesso ao lado dos irmãos Marx, assim como de Laurel e Hardy. Para o público, sua vida parecia um sonho perfeito de Hollywood. Mas em dezembro de 1935, sua história terminou de uma maneira enigmática. Todd foi encontrado em seu carro em uma garagem fechada, elegantemente vestida com um vestido de noite e um casaco de pele. A causa oficial da morte foi envenenamento por monóxido de carbono, e o caso foi rapidamente encerrado como acidente. No entanto, muitos detalhes pareciam incomuns. Havia ferimentos em seu rosto, e alguns se perguntavam por que ela estava trancada na garagem. Além disso, ela tinha conexões com personalidades perigosas, incluindo um ex-marido com reputação violenta e rumores sobre gangsters que queriam usar seu restaurante para negócios ilegais. Até hoje, sua morte permanece um dos eventos mais misteriosos da velha Hollywood. 7. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich foi uma das atrizes mais fascinantes e influentes da velha Hollywood. Com sua voz marcante, sua elegância e seu olhar misterioso, ela rapidamente se tornou um ícone internacional. Mas Dietrich entendia algo que muitas outras estrelas só perceberam mais tarde. Em Hollywood, a imagem na tela era tudo. Por isso, ela nunca deixou sua aparência completamente nas mãos dos estúdios. Em vez disso, ela insistiu em controlar precisamente como a luz caía em seu rosto. Ela estudava sombras, ângulos de câmera e iluminação com a mesma meticulosidade que um artista estuda suas cores. Em muitos sets de filmagem, ela verificava pessoalmente as posições das luzes, até que seu rosto aparecesse exatamente como ela queria. Esse controle excepcional a tornou famosa. Enquanto muitas atrizes estavam à mercê do sistema de estúdios, Dietrich moldou sua própria imagem e criou uma beleza atemporal, quase etérea, na tela. Exatamente por isso, ela é considerada até hoje uma das divas mais lendárias da história do cinema. A Era de Ouro de Hollywood é frequentemente celebrada como a era mais glamourosa da história do cinema. Estreias cintilantes, estrelas lendárias e filmes que continuam a encantar gerações até hoje. Mas como vimos, a realidade nos bastidores era muitas vezes muito mais complicada e, às vezes, até trágica. Por trás da fama, escondiam-se segredos, rivalidades e destinos que eram mais dramáticos do que muitos roteiros. Essas histórias nos lembram que mesmo os maiores ícones do cinema eram pessoas com fraquezas, sonhos e lutas. Talvez seja exatamente por isso que suas histórias continuam a fascinar até hoje. Porque por trás do brilho de Hollywood, sempre houve também um lado mais sombrio e misterioso que nunca desapareceu completamente. Se você gostou dessas histórias incríveis da velha Hollywood, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E nos escreva nos comentários qual dessas histórias mais te surpreendeu. Nos vemos no próximo vídeo.